Olá, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria Santíssima. E no vídeo de hoje vamos analisar juntos o trailer da Netflix sobre o filme Virgem Maria. Mas também aproveito para falar que no dia de hoje celebramos na liturgia a memória da apresentação de Nossa Senhora no templo. Pela tradição bíblica, o que nós podemos recorrer é que no Antigo Testamento havia uma prática de apresentar as crianças ao templo. Nós podemos ver essa prática em Êxodo 13, versículo 2, onde a apresentação no templo cumpre uma ordenação da lei e, nesse sentido, as crianças são apresentadas a Deus. Agora, a memória que a igreja celebra no dia de hoje não tem necessariamente fundamentos claros nos evangelhos canônicos. O que existe são algumas pistas no chamado proto-evangelho de Tiago, livro de Tiago. E o acontecimento que celebramos tem embasamento na tradição que liga a dedicação da igreja de Santa Maria Nova, construída em 543, perto do Templo de Jerusalém. Os manuscritos não canônicos contam que Joaquim e Ana, por muito tempo, não tinham filhos, até que nasceu Maria, cuja infância dedicou totalmente e livremente a Deus, impelida pelo Espírito Santo desde sua concepção imaculada. E nesse sentido, entramos exatamente no enredo do filme da Netflix, ao qual nós veremos alguns pontos interessantes acerca da fé e também entender que o filme não representa necessariamente uma teologia pura daquilo que se diz respeito à pessoa de Nossa Senhora. Tanto no Oriente quanto no Ocidente, observamos esta celebração mariana nascendo no meio do povo e com muita sabedoria sendo acolhida pela liturgia católica. Por isso, esta festa aparece no Missal Romano a partir de 1505 e busca exaltar a Jesus através daquela que muito bem soube isto fazer com a vida, como partilha Santo Agostinho em um dos seus sermões. Acaso não fez a vontade do Pai a Virgem Maria, que creu pela fé concebeu, foi escolhida dentre os homens para que dela nos nascesse a salvação, criada por Cristo antes que Cristo nela fosse criado? Fez Maria totalmente a vontade do Pai, e por isto mais valeu para ela ser discípula de Cristo do que mãe de Cristo. Maior felicidade gozou em ser discípula do que mãe de Cristo. E assim Maria era feliz, porque já antes de dar à luz o Mestre, trazia-o na mente. Veremos em uma das cenas do filme Maria sentindo as dores do parto. Tudo isso é para dramatizar o relato bíblico, já que o propósito do filme não é a evangelização ou a narração 100% idêntica aos relatos bíblicos. Pois se Maria sente dores de parto, isso quer dizer que ela tem pecado. Mas por que razão estou falando isso? Vejamos em Gênesis 3, do versículo 16, que uma das consequências do pecado, e o que é dito à mulher nesse texto, que as dores de parto é uma consequência ao pecado. E tendo em vista que ela é imaculada, isso é improvável. Então aqui não está condizente com a fé católica. E repito, é apenas uma dramatização que visa o lucro da produtora e entretenimento daqueles que consomem esse produto. Então, por uma questão de direitos autorais, obviamente eu não posso reproduzir o trailer completo aqui para vocês verem. Então eu sugiro que você pause esse vídeo. Na descrição desse mesmo vídeo tem o link para assistir o trailer. E depois você volta aqui para ouvir o que eu tenho para te dizer ou assiste depois da análise, como você preferir. A primeira coisa que me chamou a atenção foi a fala de Maria, onde ela diz: "Não sei por que fui escolhida para isso". Então, pausa aqui mais uma vez para uma questão teológica.
seguindo uma sequência até mesmo na lógica das dores de parto. Se Maria pergunta, eu não sei porque eu fui escolhida para isso. Então vejamos, sendo Maria imaculada, ela não tem o pecado original. Então ela não perdeu os dons préternaturais. Nós podemos conferir isso lá no Catecismo da Igreja Católica, nos números 374 e 421. O que são esses dons préternaturais? São os dons que Deus concedeu aos nossos primeiros pais, que seria a integridade, a perfeita sujeição dos sentidos à razão, imunidade de todas as dores e doenças, imortalidade do corpo e ciência moral infusa, proporcionada ao seu estado. Eles falam que isso tem a ver com o filme, ou a ver com Maria. Certamente Maria tem os dons préternaturais, ela é cheia de graça, mas ela não é onisciente. A onisciência é apenas o atributo de Deus. Nem os anjos são oniscientes. Mas vamos continuar nessa análise. E como você pode ver nessa imagem, agora já no deserto, com Jesus nos braços, certamente após a fuga para o Egito, há uma frase que chama atenção. Para nós aqui, o papel de serva perfeita que Nossa Senhora tem. E, teologicamente falando, nós podemos concordar. E quando ela pergunta por que ela está servindo para isso, é exatamente que Nossa Senhora ela é uma criatura, certo? Mas ela se coloca no papel de obediência. Ela não tem acesso ao plano divino por completo. E ainda que não haja biblicamente essa frase da dramatização do filme, não erra de maneira teológica em colocar essa frase na boca de Maria. E depois nós vamos chegar em uma outra cena em que nós temos São Joaquim falando com Maria, dizendo que seu nascimento foi uma dádiva para sua mãe e para o próprio São Joaquim. Foi um milagre. E esse diálogo entre São Joaquim, Maria e Santa Ana não é dos textos canônicos, como eu disse inicialmente. É extra-bíblico e essas informações partiram dentro da dinâmica aí do filme, provavelmente, né, do chamado proto-evangelho de Tiago, né, ou o livro de Tiago, que relata muita coisa da infância de Nossa Senhora, mas que por ser apócrifo, ou seja, não ser um livro canônico, não há necessidade que o fiel tenha aderência a esse texto. Então, é apenas um relato de uma tradição, então não tem a fidelidade de fé. E muitas vezes, o que alguns exegetas e teólogos colocam, que o livro ele é muito mais fantasioso e por isso ele não é preciso nas suas informações. Então fica aí apenas a dica e a orientação. Bom, uma outra questão que Maria, né, no filme, mostra que ela está numa escola de meninas ligada ao templo e ela fica ali boa parte da sua vida totalmente dedicada a Deus. Mas por questões históricas, né, do próprio judaísmo, não tinha esse tipo de escola. Né? É mais uma tentativa ali do filme de mostrar, sim, a menina Maria dentro de um contexto religioso, né, como se ela tivesse a vida totalmente já dedicada a Deus dentro dessa escola no templo. Então, de fato, a vida de Nossa Senhora é totalmente dedicada a Deus, mas nos afazeres da própria vida. Ela não precisou necessariamente se separar do mundo. Né? Ela assume toda essa responsabilidade mediante uma questão de vida. Né? Ela continua a sua vida na própria sociedade. Então, não há essa escola para mulheres,
Isso, historicamente, dentro do próprio judaísmo, não há essa escola. E, na sequência, nós vamos ter uma análise e até uma questão cinematográfica, né, de como Maria estivesse cantando num dos degraus do templo. Novamente, nós temos uma questão para chamar a atenção das pessoas, né? Muito que envolve o enredo de um filme passa por partes que devem chamar a atenção. É algo que aqui eu gostaria de não deixar passar batido, foi exatamente a escolha de um grande ator, né, o Anthony Hopkins, para ser Herodes. E certamente ele vai ser o vilão do filme e vai ordenar ali a execução dos primogênitos na sua caça ao Messias, né, recém-nascido. E aqui nós temos na tela a fala de Maria, em ela dizendo que seria impossível, claramente, nós temos aí uma dramatização do relato, né, bíblico, em que a Virgem pergunta ao anjo como que aquilo se daria se ela não conhecia homem algum. Então, nesse trecho, nós temos uma outra forma de mostrar no filme uma pessoa perguntando à Virgem Maria se ela teria se deitado com algum homem. E nos comentários do que a gente pode perceber, parece que não é São José conversando com ela. É mais possível que ali, até pelas vozes, fosse o próprio São Joaquim, né, perguntando para ela o que poderia ter acontecido. Então, novamente, é uma informação extra acerca do acontecimento, né, da encarnação de Jesus. Né? O Verbo se fez carne, mas é uma forma de tentar, né, colocar esse acontecimento dentro do enredo do filme. Então, novamente, muito daquilo que se passe no filme não tem uma fidelidade catequética, teológica, bíblica, não por querer mentir, mas muito mais para querer captar a atenção das pessoas que não estão preocupadas com a questão teológica ou catequética do filme, mas simplesmente trazer uma dramatização. Né? Novamente, retorno à questão do parto. Há toda uma necessidade de mostrar a mulher sentindo dores. O próprio relato bíblico, né, diz que a própria Maria que vai envolver Jesus nas faixas. Então, assim, não há uma necessidade de detalhes, de ficarmos tão preocupados. Está fugindo da fé. A primeiro momento, o que nós temos que analisar é simplesmente trazer uma análise apurando as questões teológicas e bíblicas, e não é um filme ruim de se assistir, tendo em vista que também nós estamos aqui apenas fazendo uma análise do trailer. Por fim, temos uma bela frase: o amor custa caro, perfura o seu coração. E que frase! Essa parte final do trailer é sensacional, porque quando fala em perfurar o coração, é uma clara referência, alusão à profecia de Simeão, conforme nós podemos conferir em Lucas 2, dos versículos 33 ao 35, onde é dito que uma espada iria transpassar a alma da Virgem Maria. E ainda nas cenas finais do trailer aparecem ali as cenas da perseguição aos santos inocentes por parte do exército de Herodes e também imagens da fuga da Sagrada Família para o Egito. E ainda temos uma belíssima frase teológica: o amor vai salvar o mundo. E é isso, exatamente. Porque o verdadeiro amor se fez carne, ele nos amou e nos salvou. Afinal de contas, é o amor que salva, a força do amor na capacidade do perdão, da misericórdia de Deus. Então,
As expectativas para o filme são boas. E, novamente, devemos entender que é uma dramatização, embora tenha ali elementos do filme que não condizem com a fé católica, não é necessariamente para negar a fé católica em si. E eu espero, né, realmente que não hajam tentativas de politizar o evangelho com ideologias e culturas totalmente opostas ao cristianismo. Então, novamente, as expectativas são boas mediante essa primeira impressão, diante do trailer. É algo positivo, mas eu quero saber a sua opinião, né, sobre essa análise e suas expectativas. Agradeço pela atenção, paz e bem.